Bom dia para você ligado nas transmissões do Centro Espírita Amor e Caridade, no nosso canal do YouTube, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube da Rede Espiritize e também na página www.radioceac.com.br, claro, na página do Sidney Fernandes. Mandar aí um bom dia para o Sidney Fernandes, que está nos acompanhando, e também para o nosso companheiro Sérgio Totti, que fica aí nos bastidores dando aquele suporte bacana na nossa programação. Hoje, mais uma vez, estamos aqui com Jorge Salomão. Bom dia, Jorge, seja bem-vindo. Bom dia, Theo. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Sidney. Bom dia, nossos queridos e queridas amigos da casa, do Espiritismo. Que Deus abençoe a todos. Bom, Jorge, eu gostaria já de pedir que você fizesse a nossa oração. Aí eu tenho só um recadinho aí sobre a Editora SEAC, que a gente já começa o programa, já dando aí também oportunidade aos nossos amigos de fazerem as perguntas para você, alguma curiosidade que possa aparecer, e a gente vai debatendo aí como sempre. A gente discute aqui baseado no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, também nas obras básicas do Espiritismo, aquelas feitas por André Luiz e muitas outras que trazem muito conhecimento para a gente. Inclusive, em suas respostas, o Jorge cita muitas dessas obras, e você, querendo procurar algumas dessas obras, você acessa o site da nossa Editora SEAC, ou depois eu passo aqui o telefone para vocês da livraria, e vocês procurem essas obras na livraria. Em não tendo a obra lá, eles dariam um jeito de arrumar a obra e você faz aí a sua compra através da livraria ou da Editora SEAC. Combinado? Jorge, com você. Pai abençoado, Jesus, nosso mestre e amigo, benfeitor de todos os momentos, agradecemos por esta manhã abençoada e colorida de paz, de bênçãos e de oportunidades de estudo. Perdoe eventuais falhas de nossa parte. Ajuda-nos, inspirando-nos através desses espíritos do bem e do amor. E assim, Jesus, nós te pedimos as tuas bênçãos para que iniciemos os nossos humildes trabalhos. Assim seja. Assim seja. E nós começamos mais um programa Reencontro. E hoje, como eu falei para vocês, a Editora SEAC e também a Livraria SEAC estão preparando um grande lançamento, que é a obra Dr. Galton, o Construtor de Futuros. É o livro que vem na sequência dessa obra que eu mostro agora para vocês. Esse daqui que é o Dr. Galton, o Restaurador de Passados. E o escritor Sidney Fernandes faz aí a sequência dessa obra. Para quem leu o Dr. Galton e conhece o trabalho do psiquiatra, vai saber agora que ele trabalha nessa nova obra. Ele parte para uma coligação, podemos dizer assim, entre a medicina terrestre, material e a espiritualidade. Então, vocês fiquem ligados que nos próximos dias teremos muito movimento em torno desse novo lançamento da editora e da Livraria SEAC, a obra Dr. Galton, o Construtor de Futuros. Falando em livros, eu tinha uma outra pergunta aqui já marcada, mas falando em livro, eu estava até pensando algumas coisas aqui que eu particularmente gostaria de perguntar para você, Jorge, mas acredito que os nossos amigos também tenham esse tipo de curiosidade. Eu estava vendo recentemente, porque eu gosto de ler, dentro do núcleo espírita, é grande o número de pessoas que leem, então os livros têm um ciclo muito grande dentro da doutrina espírita. E eu estava vendo lá a lista, não me lembro os números agora, mas algumas outras, vamos chamar de religiões, não tem tanta influência assim sobre os livros. Tem lançamentos, tem tudo, mas dentro do núcleo espírita, da doutrina espírita, isso é muito mais visível. A que você acredita essa grande... Isso é muito bom, né? Essa grande virtude da leitura dentro da doutrina espírita. Isso ajuda muito, principalmente no aprendizado. Você acha que isso é uma coisa só específica da doutrina, que a doutrina pega mais pesado em cima disso para que tenha a leitura, ou é uma coisa natural mesmo, desde quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, e isso vem se desenvolvendo até os dias de hoje? Theo, no Evangelho segundo o Espiritismo, os Espíritos disseram para Kardec o seguinte: um mandamento eu vos deixo, amai-vos e instruí-vos. Nós vemos aí, portanto, a dualidade necessária para que o espírito possa
alcançar efetivamente o processo evolutivo quando ele alia as asas do saber com as asas do conhecimento, com as asas do amor. De modo que, diante da sua pergunta, é verdade. A literatura espírita ela é prolífica, ou seja, ela é vasta, ela é imensa, e ocorre o fenômeno da multiplicação, em que nós vemos por aí uma grande preocupação da espiritualidade, daqueles que são estudiosos da nossa abençoada doutrina, em esclarecer, em informar. Todavia, Theo, é importante que façamos esse registro, que também é importante que nós saibamos separar o joio do trigo. Porque às vezes quando ocorre uma grande multiplicação de obras, nós temos que verificar que às vezes nesse processo algumas não estarão absolutamente de acordo com o primado da doutrina, com os princípios de nossa doutrina. Então nós precisamos tomar muito cuidado com essa produção em larga escala sob aspecto literário dentro da doutrina espírita, em que temos que passar pelo crivo da razão aquelas obras que chegam ao nosso conhecimento, às nossas mãos, e analisá-la friamente à luz do primado, dos princípios estabelecidos por Kardec e a espiritualidade, para que a pureza doutrinária não sofra corrupções com ideias que muitas das vezes nada tem a ver com o espiritismo, muitas vezes inclusive até chega a provocar certas confusões sob o aspecto do espiritismo prático, doutrinário. Então, nós vemos que essa boa literatura, e boa literatura hão de compreender que é toda aquela obra que ela está de conformidade com os princípios basilares de nossa doutrina. Essas, naturalmente, haverão de propiciar ao estudioso, ao espírita, ou aquele que é um interessado, não necessariamente um espírita, para que ele possa, então, extrair daí o conhecimento seguro que vai lhe dar as balizas necessárias para entender e interpretar o fenômeno da vida e aquilo que o autor ou autores daquelas obras estão tentando fornecer. Agora, Theo, em relação aos demais segmentos religiosos, existe sim toda uma preocupação sobre o aspecto doutrinário, informativo, mas posso estar enganado, essa é uma opinião sujeita a uma alteração, que naturalmente dentro do espiritismo ocorre sim um fenômeno de grande crescimento em torno dessas questões relacionadas ao aprendizado. Mas não podemos ficar tão somente aí focados nesse aspecto. É importante, se não indispensável, porque haja vista que o conhecimento, quando não colocado em ação, ele não salva ninguém. É conhecimento e ação, conhecimento e exemplo, conhecimento e amor. Porque há tantas pessoas que têm um conhecimento enorme, exponencial, mas em termos morais é uma pessoa ainda muito pobre, mostrando, portanto, que o conhecimento por si só ele não salva ninguém, não liberta ninguém. Ele é um instrumento importante, como disse os espíritos a Kardec no Evangelho. Amai-vos e instruí-vos. Eles não se focaram tão somente no instruí-vos, mas aliado ao instruí-vos é o amai-vos. Isso é indispensável. Inclusive, a sequência do pensamento é esse, né, Jorge? Não adianta de nada a pessoa ler vários ou todos os livros disponíveis que existem na doutrina espírita se ela não colocar em prática aquela leitura que ela praticou, né? Porque não adianta nada você alimentar o seu cérebro, deixar o seu cérebro ali musculoso, bem forte, bem conhecedor de todas as coisas, se o seu coração tá ali paradão, né? Tá ali esqueci a palavra agora. Essas pessoas que não fazem muito exercício, como que é o termo que usa? Que fica muito sentado. Isso, né? Você deixar ali seu coração sedentário. Os dois têm que trabalhar em conjunto, né? Exatamente. Você tem que alimentar o seu cérebro com o conhecimento e o seu coração ajudar a colocar aquele conhecimento em prática, porque senão daí não adianta nada, né? Exatamente, é indispensável, Theo. Aqueles que pensam que basta ler centenas ou talvez milhares de obras e já estou salvo, me desculpe, mas esse não é um caminho correto.
É um começo, mas falta algo. Repito, o amor, o exemplo. Jorge, tem uma pergunta aqui, eu vou deixando a minha para depois, eu vou fazer a do pessoal que está aqui participando. Pelo YouTube, a Elis Patrícia, ela fez uma colocação aqui, ela faz uma pergunta para você. O Evangelho segundo o Espiritismo tem os dogmas das outras religiões ou não? Bom dia, Elis. Muita paz para você e obrigado pela sua participação, que é muito importante para nós. Amiga, com toda segurança e sem qualquer arrogância, obviamente, nós podemos responder a sua pergunta dizendo que não. Se você pegar as obras básicas, que são aquelas obras da codificação, nas quais a doutrina espírita deita suas raízes, nós haveremos de verificar que o espiritismo é uma religião destituída de dogmas, como outros segmentos religiosos, obviamente sem qualquer crítica. Cada qual tem aí a sua necessidade. Todavia, o espiritismo não tem liturgias, não tem dogmas, não tem rituais, muito pelo contrário. É uma doutrina que preconiza, obviamente, o respeito às demais religiões, aos demais segmentos religiosos, mas nos mostrando os que estamos aí nas fileiras dessa abençoada doutrina, que muitas coisas que outrora nós achávamos relevantes para alcançarmos a evolução ou alcançarmos Deus, sob a ótica da doutrina espírita, não tem essa necessidade. Então, posso afirmar para você com toda certeza e humildade que não há, obviamente, em qualquer obra de nossa codificação, de nossa abençoada doutrina, qualquer dogma que tenha aí uma ligação com os demais segmentos religiosos. Dogma, entendamos, que é toda aquela ideia segundo a qual não há, obviamente, possibilidade de você sair daquela situação ali. É aquilo, pronto e acabou. Então não há dogmas. Jorge, vamos aqui agora à pergunta da nossa amiga. Vou mandar um alô aqui para um pessoal que acompanha a gente. A Vera Lúcia Dório, nos acompanhando aqui pelo Facebook. A Márcia Regina, lá de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. Bom dia, Márcia, seja bem-vinda. A Dulce Campos. O Marcelo Stu, seja bem-vindo, viu, Marcelo? Bom dia para você. A Elda Souza Santanelli. Quem mais aqui? A Tiese Lopes Pinto. O Marcos Napa. E também aqui a Elisete da Silva, que nos acompanha de Prata, lá na Itália, Jorge. Na Itália. Temos uma ouvinte interurbana aqui, acompanhando a gente de longe. Um abraço aos nossos irmãos italianos. A Josimere de Souza e a Elisângela de Paula. Ela faz aqui a pergunta. Sou espírita e fumo. Sei das consequências, mas não consigo acabar com esse vício. Ela pede aí se você tem alguma palavra, alguma situação que você poderia ajudar a nossa amiga Elisângela, Jorge. Elisângela, bom dia, amiga. Muita paz para você. Primeiramente, não caia num processo do complexo de culpa. Quem de nós não temos as nossas dificuldades para nos libertarmos de certas viciações? Bem-vindo ao clube, né, Theo? Conforme disse Jesus, naquela linda passagem da mulher que fora pega em adultério, que todos vocês acredito já sabem dessa história maravilhosa, só para encurtar, no final ele diz para aqueles homens que estavam acusando aquela mulher: quem dentre vós que estiver sem pecados que atire a primeira pedra. Então acho muito bonito e corajoso da sua parte, inclusive não estar atrás de um pseudônimo ou de um anonimato e, digamos assim, dar a cara à tapa, porque nós sabemos que tem pessoas que são intransigentes, até mesmo ignorantes, né, Theo? E muitas das vezes acabam tendo essa situação como uma situação incabível, quando, bem na verdade, nós temos que agir com caridade, com compreensão, com empatia. A doutrina espírita, ela nos ensina a desenvolver a empatia, ou seja, o respeito pelo próximo, nos colocarmos no lugar daquele que eventualmente tem alguma dificuldade, como você, obviamente, tem a sua dificuldade aí em relação a esse vício do cigarro. Então, minha amiga, não é uma situação fácil. Tem uma obra muito interessante, não é espírita, é uma obra
mais assim de cunho psicológico, portanto, da psicologia, intitulada O Poder do Hábito. Você pode adquirir essa obra talvez em sebos ou numa livraria. E essa obra, o autor, é uma obra densa, é uma obra de fôlego, em que o autor ele explica, Theo, vários processos nos quais nossa mente acaba se enveredando para o terreno das viciações e a grande dificuldade que nós temos. Daí o nome, O Poder do Hábito. O Poder do Hábito. Então, ele ensina ali várias práticas, técnicas, para que nós nos libertemos de vários vícios, de vários comportamentos, sem qualquer tipo de neurose, inclusive, para que nós abandonemos certos vícios, mas dentro aí de um equilíbrio, dentro daquilo que é possível dentro de nossa capacidade de consciência e evolução. Então, minha amiga, você sabe que é difícil, não existem fórmulas mágicas para que você possa se libertar desse vício, é preciso um dispêndio de muita força de vontade, uma energia mental muito grande, porque, obviamente, as células neuronais ficam viciadas em função do alcatrão, da nicotina, que são essas substâncias que são comparáveis às drogas, não é mesmo? Então, minha amiga, é necessário um trabalho até mesmo médico, né? Às vezes psicológico, mas eu lhe sugiro a leitura dessa obra, caso seja possível, intitulada O Poder do Hábito. Não é uma obra religiosa, é uma obra mais do campo da psicologia, mas que vai ajudar você muito, porque ele trata das pessoas que são toxicômanas, ou seja, aquelas que têm vícios, as drogas, os alcoólatras ou alcoólicos, os que têm vícios em sexo, e vários outros processos aí que acabam nos tornando criaturas... Jogo também. Jogo também, né? Vícios muito... que nos tornam criaturas escravas dessas viciações. Mas não se desespere, aos poucos tenho certeza que você vai conseguir isso. Naturalmente tem aí a questão espiritual, que é preciso também estar aí sempre atenta, né? Mas não é somente com oração que você vai se libertar do vício do cigarro, não, tá? Nós temos que estar com os pés no chão e saber que às vezes precisaremos de um auxílio, de uma ajuda de um médico, de um psiquiatra, às vezes, para que a gente possa, aos poucos, abandonar esse vício e não nos cause tanto transtornos, porque quando o cérebro fica viciado, para que ele possa sair nesse processo através do desmame, não pode ser de uma forma abrupta, né? Porque senão você vai ficar aí estressada. Aí pode gerar um outro problema, mais difícil de salvar depois na frente. Exatamente. Né? Então tem vários meios aí. Mas não acredite em métodos milagrosos, porque nesse aspecto milagre não existe. É esforço, esforço e muito esforço. Boa sorte para você e obrigado pela sua participação, amiga. Jorge, ainda dentro dessa pergunta dela, seria também um jeito dela praticar alguma coisa boa? Já pratica uma coisa boa, que é a vontade dela de deixar o vício, né? Isso já é um grande passo rumo a um futuro não muito distante para ela. A gente deseja ela consiga se salvar. Mas ela já podia ir se evangelizando mesmo durante o vício, a partir do momento que ela não fumar mais próximo de alguma pessoa, né? Independentemente se a pessoa fuma ou não fuma, para ela seria até bom não saber, porque que nem eu não sou fumante, acredito que você também não seja, e isso pra gente, qualquer fumacinha já incomoda. Então, a partir do momento que ela se policiar, pelo menos por isso também pode ser uma grande ajuda num processo de ir parando, e já dentro do processo mesmo com esse vício, que para ela já considera que é uma coisa ruim e ela já quer parar, de ir também não afetar outras pessoas, né? Porque quem não fuma sabe o quão é complicado você respirar a fumaça do cigarro. Então pelo menos foi uma situação que apareceu na minha mente, ela já podia ir usando esse tipo de artifício, que isso poderia com o tempo ajudá-la a ir se desprendendo também, além das outras dicas que você já deu, a se livrar do vício do cigarro, né? Tenho plena certeza, Theo, que pela colocação da pergunta da nossa irmã, ela já tem essa consciência. Ela, naturalmente, quando precisa ir se valer de um cigarro, ela sai do seu ambiente, vai aí para fora, por exemplo, sabendo que isso, de certo modo, acaba por incomodar as pessoas que não são fumantes. Mas aquilo que eu quero deixar bem registrado aqui, não temos preconceito algum, sabemos, nem adianta, né, Theo, ficarmos aqui arrolando quais os danos, os males que um cigarro provoca à saúde, porque todos temos consciência disso.
somos bem informados, a nossa irmã é bem esclarecida. Então eu acredito que ela já adota esse procedimento aí do respeito ao ar alheio, ao espaço alheio. O mais bonito que eu achei é ela, obviamente, ter a humildade, inclusive, de comparecer aqui a público e, inclusive, demonstrar essa preocupação. Isso já demonstra o quê? Uma maturidade, uma consciência. Isso é um passo significativo, porque não vai demorar muito, logo, logo você vai comparecer aqui para dizer que consegui, me libertei. Tenho certeza nisso e vou orar para que você chegue lá, amiga. Jorge, temos aqui uma pergunta no Facebook. No Facebook aqui eu quero mandar um alô especial para a Márcia Regina Franco Jorge, a Elis Patrícia, que está bem ativa aqui no nosso chat participando com a gente, parabenizando você pelas palavras e com algumas outras perguntas que a gente faz aqui na sequência. E também a Maria de Fátima Martim, mas a pergunta agora vem da Márcia Regina. Ela diz assim: gostaria que você falasse sobre situação de aceitar aquilo que não podemos mudar, pois o que temos que passar, temos que aceitar. Mas, na maioria, até nos sentimos culpadas, diz aqui a Márcia Regina Franco Jorge. Então, como ela diz aqui, né, a situação de aceitar aquilo que não podemos mudar, o que você teria para dizer para ela, Jorge? Oi, Márcia. Bom dia. Obrigado pelo prazer e carinho da sua audiência. Márcia, realmente, amiga, nós, em certos momentos de nossas vidas, nós notamos que há certas situações, circunstâncias e ocorrências que, por mais que nós tentemos, nós não conseguiremos modificá-las. É como se costuma dizer, Theo, dar murros em ponta de faca. E quando nós chegamos a essa conclusão, amiga, aí nós temos então que refletir profundamente o que a vida está querendo nos mostrar com essa aparente barreira de intransponibilidade, ou seja, de dificuldade que temos para vencer essa circunstância da vida. E aí então nós pensamos, nós temos então que nos contentarmos com tal ou qual situação, nós temos que pura e simplesmente ficarmos aí de braços cruzados e aceitarmos que a vida então dê fluxo às nossas existências. Nós aprendemos com os espíritos amigos, ali no Livro dos Espíritos, em que Kardec formulou uma pergunta mais ou menos dentro dessa temática abordada por você, e os espíritos responderam para Kardec o seguinte, que há certas situações na vida, e várias inclusive, que nós conseguimos modificá-la com o poder da vontade, com o poder da ação, da energia, da determinação, da garra. Todavia, disseram os espíritos a Kardec, há determinadas situações, e elas são, graças a Deus, em menor número, que nós não conseguimos modificá-la. Aí então nós estaremos diante de um núcleo intangível aos nossos esforços, às nossas ações. Mas isso não quer dizer, nossa amiga Márcia, que pelo fato de não termos condições de modificarmos aquilo, que nós temos que nos conformarmos. O Espiritismo não preconiza a conformação, preconiza o entendimento e a compreensão. A conformação, muitas das vezes, é uma atitude de cruzarmos os braços e dizermos, deixa a Deus dará. E não é assim que Deus quer que nós hajamos diante dessas situações, desses obstáculos tidos por quase que intransponíveis. Deus quer que nós hajamos de qualquer forma. Porque, veja bem, no deserto do Atacama, que é um dos desertos mais áridos do planeta, teve-se notícia, não muito tempo atrás, Theo, de que começou a nascer flores. Olha só, uma situação que, à luz da ciência, seria algo improvável, quase que impossível de acontecer. Até mesmo nos desertos mais áridos existem forças da natureza agindo e reagindo àquela circunstância difícil, às quais as plantas, as flores, não se curvam àquela adversidade, e elas pensam, eu fui criada para quê?
Para quê? Para ficar nesse deserto e lamentar a impossibilidade de eu florir aqui? Aham. Eu vou criar um mecanismo. Eu vou criar um plano A, um plano B, um plano C, mas eu não vou me contentar, eu não vou me acomodar. Eu vou tentar fazer algo. Pode ser que na primeira a gente não acerte, na segunda, na terceira, mas até que de tanto insistirmos, nós conseguiremos desenvolver um potencial tão grande que aquela situação, por mais que ela não se modifique na sua totalidade, ou seja, o deserto continua sendo um deserto, mas a flor, ela deu a sua flor. Ela mostrou que ela é capaz mesmo diante de qualquer adversidade. Uhum. Então nós temos que fazer igual essas flores do deserto do Atacama. Sabemos que nós temos uma essência totalmente divina e que nós não viemos aqui na Terra para sofrermos e cruzarmos os braços quando nos debatemos diante de certas dificuldades que são tidas quase que imutáveis e ficarmos lamentando, chorando, não. Se eu não consigo por um caminho, eu vou tentar pelo outro. Muito embora eu não consiga mudar na totalidade aquela situação, eu vou me esforçar ao máximo para fazer com que eu consiga, de fato, atingir aquela felicidade, mesmo que relativa, mesmo que diminuta, se eu não conseguir 100%, pelo menos que eu consiga 90%, 70%, 80%, 1% de alguma coisa. Então, quando eu fiquei sabendo dessa maravilha ocorrida lá no deserto do Atacama, em que flores estão nascendo em pleno solo desértico, em que o prognóstico de vida ali praticamente é péssimo, é ruim, é quase nulo, e nós vemos esses milagres da própria natureza nos mostrando a nós, seres humanos, que nós temos capacidades tão ou quanto mais poderosas do que essas nossas irmãs, os vegetais, que estão florindo em pleno deserto. Então, minha amiga, se você percebe que, de repente, em determinadas situações da vida, você está num deserto, por mais que você esteja aí se esforçando e sente que você não está conseguindo, não pare. Ore, reflita, respire fundo, olhe para dentro de você e tenha plena certeza que Deus tem um propósito. E o propósito que Ele tem para você, para mim, para todos nós, é o propósito de nos fazer felizes. Mas para isso nós temos que fazer a nossa parte, como disse Jesus, que a cada um será dado segundo as suas obras. Então, minha amiga, não se conforme com a situação de dificuldade. Não conseguiu por esse caminho? Tente outro, porque vai chegar um momento que você vai atingir aquilo que você tanto almeja. Pode não ser totalmente aquilo que você queria, mas de um jeito ou de outro, você vai chegar lá e vai depois verificar que valeu a pena, como sempre valerá. Com certeza. Jorge, a gente falou aí sobre o vício, né, do cigarro, essas coisas, então as pessoas comentam aqui. A Márcia Regina, ela, antes da pergunta aqui, tem uma pergunta sobre isso também da Elda Souza Santanelli, mas a Márcia Regina fez um comentário aqui. Eu peço que você mande um beijo especial para uma pessoa que o Sérgio está perguntando aqui se você conhece. Ela diz assim, ó, depois eu falo o nome. Bom dia, meninos de Deus. Bom dia, meu Jorge Salomão. Luz e verdade. Jamile Salomão. Está nos acompanhando nesse momento. Oi, primeiramente, minha mãe, a sua bênção. Deus ilumine e proteja a senhora e agradeço bastante pela senhora ter me dado a oportunidade de vir à Terra e ter a senhora como mãe. É realmente maravilhoso ser filho da senhora. Deus abençoe a senhora e obrigado pela participação. Agora vamos aqui à colocação da nossa amiga, a Márcia Regina Franco Jorge. Ela diz assim, Jorge, sobre o cigarro, já fui fumante. E depois de ter o diagnóstico de câncer de cólon, ela foi operada e disse a ela mesma que não iria fumar e conseguiu. E hoje já fazem 2 anos que ela não fuma e não tem vontade de fumar. E vem aqui a pergunta da Elda Souza Santanelli. Seguindo a pergunta da nossa irmã Elisângela, também voltei a fumar e sinto uma culpa imensa. Não fumo perto de ninguém nem dentro de casa. Faço terapia para deixar o vício. A pergunta dela, Jorge, é a seguinte. Digamos que eu desencarne hoje, quais seriam as consequências? Elisângela, nossa amiga, eu não vou me aventurar a responder a você com certeza. Porque a certeza nessa vida nós não temos de absolutamente nada, a não ser que um dia nós partiremos daqui. Mas posso construir junto com você um raciocínio com base na doutrina,
nos mostrando que, como dissera Jesus, vamos partir do mestre dos mestres, quando ele disse: não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai. De modo que, vejam bem, eu não estou relativizando o vício do cigarro. Eu tenho plena consciência, eu sou praticante de esportes, nunca fumei na minha vida, mas não é por isso que eu vou criticar quem está fumando, porque a gente tem que ter empatia, que cada um é cada um tem as suas dificuldades, a gente não sabe porque outro acabou se enveredando pelo vício do cigarro, às vezes por influência, às vezes por um momento difícil, um trauma na vida. Então não nos cabe aqui, não podemos lançar pedras, não podemos julgar as atitudes dos outros, porque cada um sabe o que é interessante para si. Então, para que as pessoas não pensem que eu estou relativizando, não estou relativizando, muito pelo contrário. Eu repito, eu sou esportista, mas não vou ficar lançando pedras nas dificuldades alheias, não vou ficar julgando as dificuldades dos outros, não, jamais. O que me cabe fazer aqui, diante da pergunta da nossa amiga, ela nos indaga quais as consequências. Nós teremos que fazer análise, minha amiga, de vários fatores, porque não adianta nós nos focarmos tão somente num aspecto da sua vida. Agora, por exemplo, eu sou fumante, eu desencarno e eu vou parar no umbral junto com os irmãos fumantes lá no solo umbralino. É assim? Não. Isso aí é maldade, é perversidade falar uma coisa dessa. Por quê? Porque Deus leva em consideração as nossas atitudes, as nossas intenções. Então, há pessoas que desencarnaram fumantes, que obviamente tiveram lá suas dificuldades provocadas pelas toxinas oriundas desse vício, mas que de repente aqui na Terra deixaram um rastro de amizade, de amor, de evolução, de esforço, e que esses fatores aí contribuírem muito para que do outro lado da vida ela tivesse um desencarne tranquilo, tivesse um desencarne feliz. Então, levando em consideração o que Jesus disse, não é o que entra pela boca, mas é o que sai, então eu digo e pergunto para você, vamos analisar, como eu, Elisângela, hoje me coloco diante da vida e dos outros? Eu cumpro com os deveres que a minha consciência estabelece, independentemente de eu ser fumante? Eu ajudo o meu próximo? Eu me esforço? Eu sou caridosa? Mas tem essa dificuldade do vício? Quem de nós não temos os nossos vícios? Eu, o Theo, ou outras pessoas podem não ter o vício do cigarro, mas de repente nós temos o vício, por exemplo, da glutonaria. O Theo, para vocês terem uma ideia, quando ele vai no churrasco, ele come 4 espetos sozinho, não divide com ninguém. É brincadeira à parte, mas enfim, cada um... Nós temos os nossos vícios, não adianta. E tem gente também que é viciado em coisas teoricamente boas, porque se a pessoa for viciada em esporte, praticar muito, isso também é prejudicial. É prejudicial porque você vai causar um dano à saúde. A diferença entre o remédio e o veneno... Como é que é? A diferença entre o remédio e o veneno é só a dose, né? Só a dose, a quantidade. A quantidade. Então nós temos que ter o quê? O equilíbrio. Então, repito pela enésima vez que eu não estou fazendo propaganda de cigarro, muito pelo contrário. Desapareceu aqui, Theo. Sumiu? Eu não estou fazendo propaganda de cigarro, pelo contrário, mas estou sendo empático com aqueles que têm essa dificuldade. Então, minha amiga, você nos pergunta quais as consequências. Aí eu devolvo a pergunta, como que você se autoavalia? Você se sente assim, seguidora realmente daquilo que a sua consciência, daquilo que a intuição dada pela espiritualidade em termos de moralização, de espiritualização, de convívio pacífico com o seu próximo, de busca constante do seu aprimoramento, do seu autodescobrimento. Então, diante das respostas que você mesma der para você, você vai verificar se as consequências de um futuro desencarne, tendo em vista aí o problema do cigarro, se isso vai fazer com que você, do outro lado da vida, enfrente dificuldades de ambientação. Então, é uma coisa mais pessoal, de análise pessoal sua. Fica difícil eu falar, olha, Elisângela, obrigatoriamente, pelo fato de você fumar, aí é julgamento. Olha só, isso é um julgamento. Pelo fato de você fumar, as consequências do seu desencarne vai ser ruim, dolorosa, tenebrosa. Não posso falar isso, eu não sei como que você se comporta perante o aspecto moral da vida, porque de repente você é uma pessoa que tem um coração imenso, enorme, e em função disso, isso obviamente vai até servir como um arrefecedor de eventuais consequências àqueles que eventualmente são fumantes inveterados e não fazem bem nenhum. Mas, repito, com esforço, com dedicação, com empenho, o ideal
é que nós saímos daqui da vida sem essas viciações, porque de certo modo elas causam algum transtorno, causam alguma dificuldade sim, porque nós chegaremos do outro lado lá muitas das vezes ainda com aquela necessidade de termos aquelas sensações físicas provocadas pela comida, pelo álcool, pela droga, pelo sexo, pelo cigarro e por aí vai. De qualquer forma, se nós nos apegarmos muito a esses vícios, do outro lado, isso pode ser sim um fator de dificultação de nossa libertação aqui da retaguarda da vida. Então, quanto mais nós nos desapegarmos desses vícios, tanto melhor será o nosso processo de desencarne e nossa ambientação na pátria espiritual. Ô Jorge, dentro de um comentário que fez aqui a nossa amiga, a Michele Michels Mota, ela diz que não é fumante, mas sempre que sente o cheiro do cigarro, ela sente vontade de fumar. Ela acredita que está lutando contra isso antes mesmo dessa vida. Aí vem uma pergunta que eu faço. Pode acontecer não vamos usar só o cigarro, no geral, o vício em geral, o vício maléfico. Bom, se é vício, é maléfico. De eu estar lutando com isso de outras vidas, ou pode acontecer de algum espírito que tenha necessidade disso se aproximar de mim e tentar me induzir, como é o caso dela, o cheiro do cigarro, a vontade, sei lá, como você falou aí, vício em sexo, ou em bebida, ou em jogo, ele tentar me induzir para que eu me enverede por esse caminho e acabe me viciando e complicando a minha vida. Qual dessas duas opções são prováveis ou se as duas existem? Bom dia, Michele. Obrigado pela sua participação. Um forte abraço, amiga. E sucesso aí no seu empenho, no seu esforço e continue. Não se deixe abater por essas sensações, às vezes, aparentemente atrativas, aparentemente interessantes, tá? Continue nesse seu esforço. Você vai conseguir, já está conseguindo naturalmente. Bom, Theo, diante da sua pergunta, eu me recordo ali da obra de Kardec, Céu e Inferno, em que nós temos ali... essa obra ela é dividida em partes. Então, a segunda parte tem ali comunicações de várias modalidades de espíritos. Nós temos comunicações de espíritos felizes, infelizes, obsessores, suicidas. Então, ali no campo dessa obra, Céu e Inferno, que trata as comunicações dos suicidas, nós vimos, na época, quando eu estava lendo, estudando essa obra aí, algo muito curioso que me chamou a atenção. De um camarada que se suicidou por conta de não ter agido com a devida paciência que a vida estava lhe exigindo naquele momento. Ele tinha que resistir à tentação de autodestruir-se. Ele tinha que ser resiliente, resignado e resistente àquela ideia autodestrutiva, suicida. Mas ele foi mais fraco. Ele cedeu a esses impulsos. E aí, no mundo espiritual, depois Kardec evocou essa criatura e ele disse ali na sua comunicação o seguinte: olha, me disseram aqui no mundo espiritual, eu já estou na condição de um suicida, que eu vou reencarnar, graças a Deus terei nova oportunidade de existência. Mas os mentores amigos disseram para mim o seguinte: não pense você que pelo fato de você ter encerrado a sua vida através do suicídio, porque não soube ser resiliente às tentações daquele momento, às dificuldades do momento, você fraquejou e se matou, não pense que a próxima existência você vai ficar livre daquilo que se constitui um elemento de perturbação para você. Você vai voltar através da reencarnação e vai passar pelo mesmíssimo problema até que você aprenda a lição da resignação, da resiliência. Então isso significa, Theo, no caso da Michele, que fez essa colocação interessante, diante da sua pergunta, que nós somos testados diariamente e às vezes podemos até afirmar, não com uma dose absoluta de certeza, mas podemos aí hipotetizarmos que quando de repente temos dificuldades para nos libertarmos de certos vícios, de certas tendências, nós temos dificuldades. Ou, às vezes, nós sentimos ali uma cobrança, uma influência, um desejo muito grande, mas estamos nos contendo, estamos aí colocando freios inibitórios a esses nossos impulsos, é muito provável que nós viemos com essa carga
de empenho, de esforço, é dificuldade para enfrentarmos, porque isso daí com certeza é resíduo de existências passadas, que vem da presente existência, para que nós então resistamos ao vício do excesso, dos excessos, por exemplo, da jogatina, do alcoolismo, do tabagismo, das drogas, de tudo aquilo que é excessivo e nos faz mal. Eu, por exemplo, eu não tenho vício de jogatina. Ai, mas eu estou ali numa vontade louca e desesperada para jogar, mas eu sei que eu não posso. Por quê? Ou porque eu sou católico, ou porque eu sou evangélico, ou porque eu sou espírita, e eu aprendi na minha religião que eu tenho que resistir. E tá correto, tenho que resistir. Mas tá difícil porque a cobrança, a tentação tá ali toda hora. É a necessidade que nós temos, porque provavelmente trazemos isso de outras vidas, para que nós saibamos, nessa vida, resistir. Eu vou resistir. Custe o que custar, mas eu vou resistir, meu Deus. Nós temos que resistir, porque se a gente não resistir, nós então vamos estar repetindo os erros do passado e nessa vida estaremos aí sucumbindo. E aquilo que nós não conseguimos vencer nessa vida, vamos transferir para outra. Não conseguimos na outra, transferiremos. Por quê? André Luiz, naquela obra Ação e Reação, deixa muito bem claro o seguinte, que não podemos, em hipótese alguma, avançarmos passos para a vanguarda, para a frente, sem que antes que temos os débitos para com a retaguarda. Que a gente falou em outro programa das parcelas, né? Exatamente. Então, pessoas que têm aí vontade, tipo assim, eu tô sentindo vontade de acabar com a minha vida. Isso tá muito forte. Cuidado. Cuidado. Pode ser algum perturbador, pode ser algo que nós passamos por isso em existência passada e nós trazemos esses complexos de outras vidas para vencermos, para superarmos aquilo. Só que aquilo de repente começa a vir à tona novamente e é hora de nós mostrarmos que somos fortes, resistentes, resilientes. Aí temos que agir com fé, com paciência, com humildade, serenidade, fazermos terapia se for necessário, inclusive, dialogarmos, praticarmos aí o diálogo com pessoas que são de nossa inteira confiança, que é a prática do desabafo, que é muito importante, principalmente nos dias de hoje, termos um ombro que seja de nossa confiança, um ombro amigo, para podermos aí desabafar um pouco quando as coisas estão mais aí difíceis. Tá aí também o CVV com esse trabalho, né? Que a pessoa pode ligar lá no CVV e bem lembrado. Não tem que se identificar, não tem nada, ela pode desabafar, vai ter sempre uma pessoa para poder ouvi-la. Com certeza. E quem sabe, como você acabou de dizer, quem sabe não, com certeza isso ajuda muito. E com detalhe, Theo, o CVV tem algo muito curioso. Não tem julgamento. Quem está do outro lado da linha vai estar te ouvindo. Mas não tem essa. O princípio básico ali é ouvir, sem emitir opinião e não julgar jamais. Porque a maior dificuldade quando nós queremos desabafar com alguém é saber que alguém vai falar, tenho paciência, eu tenho tolerância. Nós sabemos disso. Mas às vezes nós só precisamos falar, desabafar e a pessoa pelo menos estar ali ouvindo as nossas queixas, as nossas dificuldades, sem julgamento algum. Então, Theo, voltando a essa sua pergunta aí, então nós temos que resistir a essas tentações, porque às vezes pode ser uma tentação fomentada, ou seja, produzida pelos espíritos perturbadores, mas não podemos jogar a culpa neles, porque a culpa é nossa. É nossa. Mas também não vamos aí entrar nesse complexo de culpa. Claro. A invigilância é nossa, vamos por assim, fica melhor. E que às vezes, quando essas ideias vêm com muita recorrência, temos que prestar atenção, porque às vezes pode ser um problema de existência passada que está vindo agora para que nós possamos, então, agir com resistência e não cairmos como outrora nós caímos, por exemplo, nessa devassidão provocada pelos excessos ou pelos vícios aí de qualquer natureza. Tá certo. E esse é um assunto muito, muito abrangente, porque muitas pessoas aqui deixam aqui suas opiniões, suas considerações sobre o que a gente está falando do vício, mas a pergunta começou através do vício do tabagismo, né, Jorge? Só mandar aqui um alô especial para Irene Polon, que participa com a gente, a Elda Souza Santanelli, agradecendo pela resposta, a Elisângela de Paula também, a Josineide Gonzaga, a Maria Angélica Zanetti, ótimo dia para você, desejando para você um ótimo dia, Jorge Salomão, especificamente para você, tem até um coraçãozinho aqui. Oi, linda, meu amor, é minha namorada. É sua namorada? Eu imaginei pelo coraçãozinho roxo aqui, ela falou assim, bom dia, Jorge, meu amor. Que linda. Bom dia para você, Maria Angélica, obrigado pela sua participação. A Josineide diz assim, Jorge, Deus é misericórdia, digo que o sofrimento é muito com relação ao cigarro.
Ela perdeu um irmão em consequência do cigarro, diz que sofre muito. Ela é ex-fumante e agradece a Deus todos os dias pela vida dela, por ter conseguido parar aí com o vício do cigarro. A Josimeire falando aqui para a Elda, né? Para ela tentar substituir a vontade de fumar por água fluidificada, com um pensamento positivo, uma oração. Ela está falando assim, se permite essa opinião, né? E o Adão Antônio Moreira Rosa, seja bem-vindo, Adão. Muito obrigado pela sua participação. Ele diz aqui, ó, eu consegui parar de fumar já faz 15 anos. Fumei mais de 30. Não foi fácil. Precisei de ajuda de um profissional da psicologia e medicamentos. E muita força de vontade, que foi o mais importante. O apoio é muito importante. Um abraço a todos e ótimo dia. É bom, né, Jorge, a gente ter esses relatos dessas pessoas que passaram por isso e conseguiu, porque, como você disse para outra nossa amiga, isso anima ela a conseguir, embora que a gente já disse para ela, o primeiro passo já foi dado, não só na questão do cigarro, viu, gente? A gente fala aqui, tá falando do cigarro, que foi a pergunta que gerou essa discussão, mas em todos os sentidos, qualquer tipo de vício que você tenha. A partir do momento que você se dispõe a saber que isso é prejudicial e queira parar, então esses outros relatos ajudam muito nessa caminhada, né, Jorge? É como a gente estava falando da leitura. Não adianta ler e não praticar. Você leu e praticou, você está dando um exemplo de que aquilo é bom e vai também conseguir que outras pessoas façam igual, né? É verdade. É por isso, Theo, que eu parabenizo a nossa irmã, acho que é Elisângela, né? Elisângela. Que começou com esse fórum de debates. E olha só quantas pessoas estão aí participando por conta dela ter dado o pontapé inicial. Às vezes, a pior pergunta é aquela que nós não fazemos. E a pergunta, não existe perguntas bobas, porque às vezes aquela pergunta que a gente acha que é boba, ela vai servir para elucidar e tirar a dúvida de muitas pessoas. E olha quantas pessoas, inclusive estamos aqui, a bem da verdade, uma terapia de grupo. Porque ela expôs o problema dela, expôs as dificuldades. E olha só, Theo, como nós estamos importantes, temos na nossa audiência o Adão. O Adão? O Adão. Eu não conheço o Adão. Não é o Adão do Paraíso? Ah, o Adão, querido. Não é? Brincadeira à parte, Adão. Um forte abraço, obrigado aí pela sua troca de experiência, você viu? Necessitou de ajuda terapêutica, de medicação, mas não adianta nós pensarmos que isso se resolve com passes de mágica, porque tudo na vida demanda esforço, empenho e dedicação, e ele se dedicou muito, lutou bastante, porque é um vício, não adianta, o cérebro ele fica ali totalmente atormentado, e para que ele saia dessa situação, a força de vontade é o carro-chefe. E uma medicação, uma terapia são elementos de complemento, porque o carro-chefe é a vontade, que tem que ser ali árdua. E nos convencermos de que isso, obviamente, não vai nos trazer aí benefícios a curto, médio ou longo prazo, inclusive. Tá certo. Jorge, a minha pergunta, estamos aqui nos aproximando do final do programa, às 9 horas mais 49 minutos. A pergunta que eu tinha, né, que eu disse para você do início do programa, essa pergunta, viu, gente, é baseada na minha experiência. Eu não tô... É como o Jorge cita aqui em suas respostas, não é pau, pedra, pedra. Existem casos e casos. O que o Jorge fala pode ser fato para uma determinada situação, mas uma situação muito parecida pode acontecer alguma coisa totalmente diferente. Então, o que eu vou falar aqui, o que eu vou pedir para que o Jorge comente sobre é a minha experiência, é o que eu vivenciei ao conhecer o Espiritismo. Talvez para outras pessoas isso não seja a mesma situação. E para outras pessoas seja radicalmente o oposto disso. Mas é o seguinte, Jorge, quando eu conheci o Espiritismo, né, eu até depois de algum tempo já dentro, não muita coisa de um ano, eu imaginei, até conversando uma vez com o Tato, assim, criar uma palestra e falar sobre isso. Que eu imagino que nós somos privilegiados, assim como todas as religiões, né? Até trago essa pergunta, porque em programa passado você disse que lê sobre todas, você já foi evangélico, já foi católico, lê sobre Umbanda, né? E muitas vezes a gente tem até que participar de determinadas situações para conhecer e falar com um pequeno conhecimento de causa para não julgar a outra religião, né? Até para, se desviar de alguma pergunta que possa prejudicar o pensamento daquela pessoa. Porque às vezes aquela pessoa vem te perguntar sobre aquela religião porque ela está querendo ingressar nela, né? E vem te perguntar alguma coisa, você fala o oposto, aí você já deixa a pessoa em situação complicada. A minha situação, eu vejo o Espiritismo, como eu sempre gosto de usar esse desenho. Eu imagino que temos um quarto, né? E alguma pessoa fala, ali dentro
tem um conhecimento da doutrina espírita. Só que é o seguinte, se você entrar ali, você vai conhecer determinadas situações que ao sair de lá, mesmo que queira, você não conseguirá se desvencilhar de situações futuras ou situações passadas. O conhecimento que você terá, independentemente de você seguir ou não o espiritismo, não vai te deixar viver da mesma maneira. Que você vai ter um certo conhecimento que a partir do momento que você fizer algo para alguma pessoa, você pode não se compadecer da pessoa, mas você tem o conhecimento de que aquilo é errado e você vai sofrer as consequências. Eu não sei se o meu desenho é certo, mas como eu disse, é a minha experiência, é o meu pensamento. Eu imagino assim, porque por mais que o Sidney sempre fala, ninguém obriga você a ser espírita, e eu canso de falar para ele que eu sou espírita, mas parece que ele não entendeu ainda. Mas é assim, a partir do momento, até vendo televisão, quando acontece uma situação de um crime, você vê alguns comentários de outras pessoas, não querendo julgar essas pessoas, falar, não, tem que matar, não, tem que pegar e cortar a cabeça, fazer a mesma coisa. Eu já não vejo, depois de conhecer o espiritismo, eu já não vejo da mesma maneira. Eu já penso de uma outra situação, não, tem que pagar pelo que fez, claro, tem que pagar, mas não precisamos julgá-lo dessa maneira, que nem aqui não é o caso pau, pau, pedra, pedra, né? Até assistindo a um filme, quando muitas vezes, até isso é prejudicial, né? Você assiste um filme, por mais que ele seja uma ficção, você vai e pensa daquela pessoa, não, aquele cara tem que morrer, que ele fez isso. Aqueles pensamentos ruins também podem atrair algumas outras situações. E eu gostaria que você comentasse sobre isso, não querendo dizer que os espíritas são privilegiados. Eu quero dizer com a minha experiência, porque eu também já passei um pouco pela situação da religião evangélica e do catolicismo, mas aqui, as coisas colocadas, eu não sei se eu assimilei melhor porque eu já estava mais maduro, mas eu assimilei de uma maneira que não tem como desvencilhar. Eu tô ali andando, não quero nem saber, mas o negócio tá ali, fala, filho, você fez aquilo, depois você vai, né? Então eu gostaria que você colocasse aí com as suas palavras alguma coisa nesse sentido para os nossos amigos que estão nos assistindo. Theo, a pergunta é bastante interessante e logo de plano podemos dizer que todas as religiões são dignas do nosso respeito, do nosso apreço, carinho e consideração, porque todas elas, sem exceção, cumprem um papel fundamental na vida da humanidade, do ser humano, que é fazer com que elas se liguem a Deus. Não tivéssemos essas religiões, tenho certeza que esse plano, que já é um plano de dificuldades, seria muito mais difícil ainda, onde talvez, provavelmente, o mal haveria de imperar. E isso só não acontece exatamente pelo esforço, pelo empenho desses representantes de outras religiões, que se esforçam tanto quanto nós aqui na Casa Espírita para tentarmos passar as nossas experiências. Não estamos aqui na condição de catequistas, de doutrinadores, muito menos de professores. Eu não mereço esse título, nem quero, mesmo porque professor aqui é Jesus, é Kardec, a quem nós nos rendemos diante da graça e glória e misericórdia de ter nos permitido essa oportunidade hoje de estarmos nas fileiras do Espiritismo, que nos permite absorver conhecimentos que outrora a gente não absorvia. E uma coisa interessante que você frisou e eu repriso, o Espiritismo não é uma doutrina de privilegiados, muito pelo contrário. É uma doutrina séria, que nos mostra, inclusive, quais as consequências de nossas atitudes, inclusive baseados no que Jesus havia dito, o seguinte: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Se temos, por exemplo, um aluno que está na primeira série, e temos um aluno que está no terceiro colegial, e temos um aluno que está na universidade, as responsabilidades serão as mesmas? Completamente não. Se eles eventualmente cometerem a mesma falta, o aluno da primeira série, do terceiro colegial e da universidade, cometendo a mesma falta, é claro que não. A cada um vai ser dado segundo o seu grau de conhecimento, segundo a sua consciência. As próprias provas, né, Jorge, serão bem mais elaboradas para o da faculdade do que para o do terceiro colegial, porque o do primário, né? Exatamente. Então, é isso. Se nós já temos condições de entendermos certas dinâmicas da vida quando estávamos estagiando lá no terceiro colegial, na primeira série, hoje estamos, por exemplo, numa universidade, estamos entendendo melhor, o grau de nossa responsabilidade será muito maior.
Diversamente daquele que está no terceiro colegial, que terá responsabilidade, mas em conformidade com o grau de seu conhecimento. E aquele que está na primeira série vai ter a responsabilidade, mas limitada à sua consciência, à sua capacidade de entendimento. Então a doutrina espírita ela nos mostra, obviamente, que nem você mesmo disse aí, que cada um é responsável pelos seus atos. Nós não podemos jamais transferir nossas culpas, nossas responsabilidades. E é muito sensato, maduro e importante que nós assumamos as nossas próprias responsabilidades. Eu errei? Perdão, me desculpe, eu errei. E não tentemos transferir, foi fulano, foi ciclano. Não, calma aí, vamos pensar melhor e saber que cada um tem aí a sua parcela de culpa. Então nós temos que entender muito bem isso. E a doutrina dos espíritos nos mostra essa situação da qual nós nos vemos diante de nós mesmos, desnudados com base naquilo que a doutrina preconiza, nos mostrando que nós somos aí assistidos por uma gama de espíritos que estão vendo quem nós somos efetivamente. É como disse o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. E o Espiritismo nos mostra que nós temos aí as entidades que estão nos observando. Uhum. Não adianta eu, por exemplo, fazer as coisas pensando que eu estou ocultando, quando bem na verdade eu não estou ocultando. Ali em Lucas, salvo engano no capítulo 8, ele tem uma frase, obviamente dita por Jesus, o seguinte, que aquilo que nós pensamos que está oculto de Deus, está sempre muito bem para ele de forma transparente, muito clara, muito objetiva. O Espiritismo, então, nos mostra essa transparência, essa consciência, coisa que talvez em outras situações nós não teríamos essa mesma consciência. Talvez até teríamos, mas num grau mais reduzido. E eu digo isso, Jorge, porque até depois que eu adentrei ao Espiritismo, não me colocando, você tem bem mais conhecimento, mas eu acredito que o próprio Espiritismo, independentemente a partir do momento que a pessoa entra na doutrina, tem conhecimento de algumas obras, o seu dia a dia fica um pouco melhor. Eu já consigo lidar com situações que antes eu já estourava, eu já xingava, eu já falava um monte de coisa. Eu já penso. Tipo, o cara tá me xingando, eu fico na minha, tá? Espero ele acalmar, depois vou lá e converso. Claro que você não coloca a religião em tudo. Sim. E ao contrário, eu já estou colocando em tudo porque eu estou usando a religião, mas de uma maneira silenciosa, né? Estou usando o espiritismo por dentro aqui, não estou falando, não estou colocando em palavras o espiritismo, mas estou usando ele como atos. A pessoa fala, e depois fala, não, filho, não é assim, não sei o quê. Às vezes está lá no campo jogando bola, o cara tá brigando, fala, não, espera, calma, tá, não sei o quê. Aí depois que os ânimos se serenos, aí a pessoa vê que estava errado mesmo, que vai. Então isso, até esse tipo de calma, claro que com oração, com os pensamentos bons e a prática daquilo que a gente leu, isso ajuda e muito. E isso volta na nossa primeira pergunta, que é sobre o livro, né? Então a gente lê, mas tem que colocar em prática. E que nem a gente falou aí, o Sidney sempre fala, não adianta a pessoa ficar o dia inteiro fazendo coisas boas e antes de dormir assistir um filme que tem muita violência, que vai gerar pensamentos ruins nela, até inconscientemente, porque as pessoas acham que não, mas o nosso inconsciente está ali sempre alerta, né, 24 horas ligados, e depois não fizer uma oração para deitar, vai ter sonhos complicados, né, e pode ter futuramente algum espasmo de algum ato aí que sem aquele policiamento não iria, com o policiamento não iria acontecer, mas sem o policiamento acaba estourando com a pessoa, depois fala, nossa, o que eu fiz, né? Aí depois a coisa acaba complicando, né? Vamos imaginar que antes de nós termos consciência, a gente partia para agressividade. A gente fazia esses movimentos, né? Aí depois a gente tomou consciência disso, hoje de repente alguém atravessa uma frase aí que nos deixa irritados, aí quando a gente vai partir para violência, para esticar a mão, a gente só faz assim. Aí a pessoa fala, o que foi? Não, uma coceirinha aqui assim. Então a gente se contém, a gente acaba contendo esses nossos impulsos agressivos. Isso já é um progresso, já é uma evolução. E isso é uma evolução no sentido de que você sabe que aquele ato vai ter consequências futuras. Vai, inevitavelmente. Outro dia eu estava vendo uma palestra de um cara, ele falou que a nossa vida, a gente tem um magnetismo, né? Então a gente tem o nosso magnetismo. Então aquilo que você lança para outra pessoa, ele pode chegar lá na frente, pode até bater, pode até ficar um pouco na pessoa, mas com certeza uma hora ele vai voltar para quem o gerou. Ele vai voltar para casa. Então ele vai voltar para você. Então a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente coloca para fora, porque uma hora ele vai ficar rodando por aí e falar, o meu pai tá ali, vai voltar lá e vai ficar com você. Então se você joga coisas ruins por aí, tá voando por aí, uma hora quando tudo isso voltar, a coisa pode ficar complicada. Agora você tá jogando coisa boa, aí... É a famosa lei do retorno. Tudo que a gente coloca no circuito da vida vai circular. Vai até o destinatário.
só que num esquema de ressonância, ou seja, de bate e volta. Se nós estivermos num lugar onde tem o eco, ou seja, você grita, o que vai acontecer? A sua voz vai ser exteriorizada, vai até uma certa distância, ela bate, o que vai acontecer? Ela vai voltar para o emissor. Para o emissor. Inevitavelmente vai voltar para o emissor. É uma lei da física. E do mesmo modo é a lei do pensamento. Então a gente pensa, a gente deseja o mal, a gente vai projetar, vai sair de nós, nós somos o emissor. Mas tudo aquilo que veio de nós é nosso, volta para nós. Amém, se aquilo sair de nós em termos de amor, em termos de paciência, em termos de perdão, vai sair de nós e vai atingir o destinatário. Vai bater, porém vai voltar para nós o bem que nós fizermos, assim como o mal que nós também fizermos. É assim, a lei da vida, é a lei do retorno. A gente tá chegando no finalzinho, Jorge, só uma frase aqui que o Sérgio tá te mandando um abraço, viu? Um abraço, parabenizando Sérgio. Mais uma vez pelo programa, ele diz aqui: uma mente que se abre a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. E isso até para falar, porque na questão material e na questão imaterial, a única coisa que nós levamos daqui, eu acredito que é o nosso conhecimento. O nosso conhecimento, ele fica com a gente, dependendo de quando a gente desencarna, né? Então que a gente angarie conhecimento e coloque esse conhecimento em prática para que ele se expanda cada vez mais, para a gente voltar com alguma coisa, né? Coisa que não dá para levar no bolso, não dá para pegar no caixão, fazer uma gavetinha, falar, ó, coloca minhas coisas aqui que a hora que eu chegar... Como os egípcios faziam, né? Muitas coisas eles colocavam ali em urnas, tal, muitas coisas até que nem precisava do outro lado. Quer dizer, não precisa, né? Eles queriam levar, mas o conhecimento e essas coisas que são as coisas boas a gente vai levar para outra vida e vai voltar com elas futuramente, né? Conhecimento não perde, ele sempre vai ser mantido e vai ser aí ampliado. E o que nós levamos daqui, obviamente, sequer nem o nosso corpo nós levamos, para mostrar que o que é matéria. Nós levaremos as nossas virtudes, as nossas imperfeições e aquilo que nós adquirimos em termos de conhecimento. Queira Deus que nós saímos daqui com mais virtudes do que imperfeições, mais méritos do que deméritos, né, Theo? É verdade. Jorge, para encerrar o nosso programa, para a gente ir embora, eu ia fechar aqui, mas tem uma pergunta que a gente não pode deixar a Regineuza Teixeira sem a resposta dela. Ela diz assim: eu não sei se você vai saber me dar a resposta, mas ela diz que várias pessoas olham para ela e perguntam se ela é médium. O que você poderia dizer para ela, Jorge? Regineuza? Regineuza Teixeira. Regineuza, um abraço e obrigado pelo carinho da sua audiência, da sua participação. É interessante, é algo para ser observado, amiga. Eu não sei se você é espírita, é simpatizante, se você mantém frequência, não agora obviamente, mas se você mantém frequência a casa espírita. E se não, é algo talvez para se pensar, porque de repente você está emitindo certas energias que essas pessoas podem estar captando e você talvez tenha um quê de diferente, não sabem dizer exatamente, uns dizem que é mediunidade, pode ser que sim, pode ser que não temos como dizer isso, senão através da submissão sua a uma experiência num grupo mediúnico, claro, desde que você tenha lá os cursos necessários para que você possa ter ingresso a uma sala mediúnica. Mas só o tempo, a experiência, a prática vai afirmar se são verdadeiras ou não essas colocações, mas que analise bem, porque de repente você tem um quê de diferente, talvez uma energia diferente que está aí fazendo com que as pessoas se sintam atraídas ou até no direito, inclusive, saudável, claro, de dizer que você tem aí talvez uma sensibilidade que pode não ser necessariamente mediúnica, pode ser talvez anímica. Anímica não é a mesma que mediúnica, anímica é algo próprio seu. Não que a mediunidade não seja sua, mas estou dizendo assim, algo próprio seu mesmo, da sua essência, tipo assim, um magnetismo, entendeu? Pode ser isso aí. Analise, investigue, para você chegar a essa conclusão. Quem sabe, lá na frente você descobre que você é médium. E se não for, de repente, você deve ter aí alguma energia, algum magnetismo interessante que possa ser até utilizado aí pela espiritualidade na projeção do bem. Quem sabe, não é mesmo? Só o tempo. E eu vou fazer aqui não sei se é retificação ou ratificação? É retificação? Ratificação é quando a gente confirma algo e retificação para corrigir. Eu vou então fazer uma correção. Não foi o Sérgio que mandou a frase aqui, foi o Sidney Fernandes que está nos acompanhando. E a frase ele diz que é de Albert Einstein.
Olha só. Obrigado, Sidney, pelo suporte aí. Para que as pessoas entendam, o Sidney não está aqui presencialmente, mas ele está encarnado. Claro. Ele está se utilizando dos recursos aí dos equipamentos, do mundo eletrônico e da tecnologia, para estar aí nos dando esse suporte. Um forte abraço, amigo. E nos mandando boas vibrações, né, Jorge? Nos ajudando também no programa, Ele está desejando bem para nós, então o que nós vamos fazer? Nós desejamos o mesmo para você. Claro. Bate e volta, não é assim? Com certeza. Jorge, eu tenho aqui um aviso que o Sérgio pediu, a gente vai passar no final do programa, mas eu gostaria de pedir que você fizesse a nossa oração final. Eu só quero agradecer aqui o pessoal que nos acompanhou. Muito obrigado vocês que nos acompanharam pelo YouTube do SEAC, pelo Facebook do SEAC, pelo Facebook do Sidney, pela página da Rádio SEAC, www.radioseac.com.br e também pelo canal Espiritize. Inclusive, o nosso recadinho ao final do programa é do canal Espiritize, então vocês fiquem ligadinhos antes do nosso encerramento geral. A gente vai passar esse recadinho para vocês, mas agora eu gostaria de agradecer você, Jorge, mais uma vez pela participação e pedir que você fizesse a nossa oração e deixasse aí uma palavra boa para os nossos amigos para essa quarta-feira, dia 23 de setembro de 2020. Jorge. Theo, Sidney, Sérgio, um forte abraço a vocês e obrigado pela oportunidade de estar aqui, podendo aprender um pouco com cada um de vocês que só tem nos ensinado muito. E a vocês, os nossos ouvintes, espectadores, um forte abraço. Eu peço muito neste instante a Nosso Senhor Jesus Cristo que esteja dentro do coração e do lar de cada um de vocês, a fim de que vocês tenham muito sucesso, muita saúde, muita paz, bastante dinheiro no bolso. E sejam felizes sempre. E não se esqueçam, sorriem, mesmo diante das adversidades, porque se a vida é um grande espelho, vale a pena sorrir, porque nós haveremos de verificar que depois ela vai nos devolver também um grande sorriso para nós. Oremos, Theo? Oremos. Pai de abençoada misericórdia e bondade, chegando ao final de nosso abençoado programa, nós queremos agradecê-lo pela oportunidade que tivemos neste instante, especialmente de recebermos a presença desses nossos amigos do outro lado da linha para nos estimular ao estudo, à reflexão e ao aprendizado. Peço, Senhor Jesus, que o Senhor abençoe a todas essas criaturas, especialmente a nossa amiga Elisângela e dentre outros, que estão aí lutando para se verem livres do vício do tabagismo. Que o Senhor abençoe a todos, ilumine e fortaleça e nos despeça na tua bendita paz. Assim seja, Senhor. Assim seja. E até o próximo programa.